Muito boa tarde. A Câmara Municipal de São José tem a honra de recebê-los nesta data para a roda de conversas, cujo tema é o Maio Roxo, que é o mês de conscientização e prevenção das doenças inflamatórias intestinais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo convivem com essas doenças inflamatórias do intestino. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia estima que cerca de 1,6 milhão de indivíduos enfrentam essas doenças, sendo Santa Catarina o terceiro estado brasileiro com maior prevalência acumulada da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. O Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal é celebrado em 19 de maio, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Aqui na nossa mesa diretora nós já temos o presidente da Câmara, o vereador Madson Sé, também temos a secretária adjunta de saúde, a senhora Fabrícia Martins, que nesta roda de conversa está representando o executivo, temos o proctologista da Policlínica de Barreiros, o senhor Gilson de Souza Silvério, e também a Rejane de Almeida, que é a presidente da Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais, aqui de Santa Catarina. Então eu vou passar agora a palavra ao presidente desta Câmara, o vereador Madson Sé, que vai comandar a roda de conversa sobre o Maio Roxo, que é o mês de conscientização e prevenção das doenças inflamatórias intestinais. Me afoguei até com água. Mas então, muito boa tarde a todos, né? Obrigado a presença aí da Fabrícia, nossa secretária de saúde, né? O doutor Gilson, obrigado pela presença. A Rejane, que eu dispenso comentários, é uma amiga de longa data, tem participado com a gente aí dessa luta, desse trabalho de conscientização, que, na verdade, né, a gente tem criou, né, no município de São José a Lei do Maio Roxo, como já existe em outras cidades, existem no Estado hoje também a lei estadual, acredito que a lei federal também, né, já entrou em vigor também. Então, existe toda uma mobilização, né, a gente só elogia também a Secretaria da Saúde, porque... E antes também, né, cumprimentá-los aí, agradecer todos os servidores da casa, os servidores da Prefeitura presentes. Fico muito agraciado com a presença de vocês. É uma reunião, uma roda muito importante, e a gente precisa se conscientizar e saber e fazer e acompanhar, né, sempre essas ações com relação a qualquer tipo de doença, né? E nesse caso hoje a gente está tratando das doenças inflamatórias do intestino. Queria dar um agradecimento especial a toda a equipe da Câmara que organizou, em especial a Elísia e toda a equipe, a mobilização da Elísia desde o início da formatação dessa roda de conversa e toda a mobilização dos servidores da casa. Fico muito grato, em nome de todas as pessoas que fazem parte desse movimento, todos os servidores, todos os vereadores, que são parceiros, a Prefeitura Municipal, o prefeito Orvino, vice Michel, secretários. Então, essa movimentação, Marcos, é muito importante. Na Assembleia, a gente já fazia uma movimentação à época do gabinete do deputado Renato. Então, assim, ó, eu digo para vocês, por experiência própria, eu acho que tenho adquiri, né? Não sei nem o termo, né, doutor, mas eu tenho diagnosticado a doença desde 94, né? Fui descobrir no Oktoberfest, passei mal no Oktober, bendito Oktober, né? Passei mal lá, fui fazer um diagnóstico no Hospital Celso Ramos, e isso porque eu já tinha passado, voltando de lá, passei por mais ou menos uns 9 médicos, e era uma coisa que não era muito comum de tu ouvir falar à época, né? Existia, mas tu não via, não era comum. Tu ouvi dizer, tanto que a minha medicação ela era manipulada na farmácia Dermos, na Conselheiro Mafra. Eu estudava no centro, ia na Dermos com a receitinha, manipulavam as cápsulas do tamanho de um monstro e tomava todo dia essa medicação junto com corticoide e passava na igreja, rezava um Pai Nosso e era a medicação. Tu entendeu? E as coisas foram evoluindo, as medicações se modernizaram e... tudo isso, né, uma evolução positiva com relação ao tratamento e à prevenção. Hoje você pode fazer uma colonoscopia, que eu oriento as pessoas acima de 40 anos fazer o exame de colonoscopia. Eu acho que é um exame de prevenção, é um exame para a tua saúde, né? Eu acho que é chato o preparo, doutor? É chato, né? Mas o exame proctológico é pior. Isso eu garanto para vocês, né? Salvo quando se apaixona pelo médico. Mas, então...
eu recomendo, né, vocês fazerem esse exame, né, a colonoscopia, façam esse exame, porque isso previne uma série de situações, né? Eu e o Leandro está aqui, ó, nós somos parceiros agora, nós fazemos o mesmo tratamento, temos o mesmo profissional que nos acompanha. Então, não é legal? Temos? Claro que não, mas a gente leva, né, Rejane, de uma maneira esportiva, na brincadeira, que é uma doença muito séria. Eu passei por 5 cirurgias, né? Então, eu sei o que é, né? 2012 tinha até balcão de aposta, quando que ele morre. Sério, na prefeitura tinha até uma lista lá, era 10 pila. Então, assim, ó, mas, né, a gente é insistente, persistente, e eu sempre tive muita fé, né? Eu fui um cara assim, e tenho, né, muita fé. E um dia pensei comigo, né, doutor, aonde que eu vou arrumar a solução? Porque eu cheguei na mesa, Fabrícia, de um médico, não vou citar o nome agora, lá no Bahia Sul. Ele olhou para mim, o meu pai e meu irmão no outro lado, ele assim, olha, eu vou até abrir ele, mas não sei o que eu vou fazer. Eu escutei aquilo, eu falei, amigo, muito prazer, mas a consulta e a cirurgia está encerrada. Entendeu? Saí dali, fui para casa, chorei bastante e tal, mas a gente tem sempre aquela fé. E estava passando um jogo de futebol, assim, nem assisti o jogo, porque a dor era muito forte. Eu já estava com a fístula e já era a 4ª cirurgia. E eu falei assim, não, vai dar certo. Pô, daí no outro dia, acordei, assisti um programa na TV, e daí estava lá o Dr. Flávio Stuvert, um cara, um ninja nessa área aí. Daí eu vou ligar para esse cara, será que ele me atende? E não é que ele atendeu? Eu contei minha história para ele, mandei os exames por e-mail, porque não tinha um WhatsApp nessa velocidade, né? Mandei para ele tudo por e-mail e tal, ele me respondeu em 30 minutos. Tu consegue chegar aqui horas aqui em São Paulo? Eu assim, olha, amanhã, 8 horas da manhã, estou aí. Peguei o cartão, comprei um voo. Olha, Casas Bahia, e fui, né? Porque era difícil tu comprar voo também, não era tão fácil. E, doutor, comprei a passagem, fui a São Paulo, fui para o consultório deles, não, nem vamos entrar, vamos direto no consultório da doutora Angelita Gama. Sentei com a doutora Angelita, ela me examinou, me tocou. Ela tinha 74 anos, hoje ela está com 86. Ela começou a me tocar, olhar. Amanhã, 7 horas da manhã, cirurgia. Fechou? Eu olhei para ela, mas como? Ela disse, não, isso aí a gente resolve depois. Fazemos um Casas Bahia e tal. Não, mas eu não tenho como pagar. Está tudo certo. O importante é você ficar bem. Foi a fala da doutora. E, né, e a gentileza dela, né? Claro, o hospital cobrou algumas coisas, então a gente fez aquela arrecadação com alguns amigos, deixamos o valor no hospital, fui internado, e no outro dia cedo já fiz a cirurgia, né? E ela falou o seguinte, apertou minha mão, eu falei para ela assim, se a senhora pudesse não me deixar com bolsa, seria o único pedido que eu tenho. Ela fez o desenho e tal, e felizmente naquele momento não precisei, né, usar a bolsa, né? Então aquilo, quando eu acordei tinha, né, uma bolsinha ali, mas era o dreno, né? Já assim botei a mão, fiz assim aquele desespero, né? Mas ela disse, não precisou, mas se precisasse eu usaria, não tem demérito nenhum. Mas é para uma questão que, adaptação, eu me conheço, eu sou agoniado, eu ia ter dificuldade, mas infelizmente teria que usar, faz parte do tratamento, mas não precisou naquele momento. Então, para ser bem sucinto, né, fiz a cirurgia, correu uma cirurgia, assim, realmente, eu acho que ela foi um anjo ali no processo, e até então eu costumo tratar com ela, trato com profissionais aqui, mas eu trato mais com ela por uma questão de gratidão e tranquilidade, porque naquele momento eu não teria nem como fazer um procedimento cirúrgico em São Paulo, até pelo custo. E ela foi muito gentil e falou, não, no outro momento, quando tu estiver estabilizado, tu vem aqui no financeiro e vê como tu podes fazer. Foi essa a fala dela. E dito e feito, depois de um ano voltei lá, eu devo uma cirurgia. Dela assim, como é que tu podes fazer? Assim, olha, eu posso pagar 48 vezes. Ela assim, fechou. Paga como tu puderes. E se não puder pagar esse mês, paga no outro. Terminei de pagar agora. Paguei em 8 anos. Porque, né, era um negócio caro, e o Leandro sabe disso, né? Teve que vender o carro. Então, é verdade, mas hoje a gente encontra também profissionais aqui, o doutor Gilson é um, que está aqui conosco, mas a época não tinha muitos fera nessa área. Hoje as pessoas se especializaram, se atualizaram, a coisa também se globalizou, e hoje, felizmente, nós temos profissionais de alto gabarito em São José,
Florianópolis, eu digo no estado. Blumenau também tem grandes profissionais. Então, gente, só para vocês entenderem a maratona que eu atravessei e por que eu defendo a questão do Maio Roxo, bem como a Rejane, a gente defende, e o Leandro agora, que a gente tem que defender nossas bandeiras. Não é para ser melhor que alguém, mas que a gente possa, num restaurante, ter um banheiro digno, que não tem. 80% dos restaurantes da Grande Florianópolis não oferecem um banheiro adequado. Aeroporto não tem um banheiro adequado para a gente. Entendeu? Aquelas pessoas, principalmente, que fazem uso de bolsa, não tem um banheiro adequado, doutor, não tem. As padarias, os caras ficaram bravos quando eu fui secretário e exigi que a padaria tivesse um banheiro. É obrigado a ter um banheiro, pelo menos para a pessoa fazer a higiene da mão, quando vai se alimentar, fazer um lanche. Então, as pessoas têm que entender que quando vai servir, tu tem que prestar um bom serviço. E todo restaurante começa por um bom banheiro, acredite, não só a cozinha. O banheiro ele tem que ser limpo e organizado. E hoje só encontra em alguns shoppings que tem os banheiros limpos, que tem os profissionais ali fazendo a limpeza. Então, é isso que eu recomendo sempre às pessoas, os ambientes, respeitar um ônibus, um local, no avião, tem essas limitações, né? Às vezes eu saio da sessão, né? Às vezes acontece um desconforto comigo, mas os meus pares entendem tranquilamente que às vezes eu saio da sessão, mas tinha pessoas que assistiam a sessão que, nem vou falar muito, que já me atrapalhou muito, falavam besteira, né, na rede social sem saber o que eu tinha, entendeu? Mas passou, a gente está aqui para... A gente tem que ter um grande legado, né, que é perdoar as pessoas. Acho que a vingança não leva a lugar nenhum, né? Principalmente a gente que tem essas doenças, a ansiedade é um perigo, né, Rejane? Então, doutor, eu agradeço a sua presença. Cadê o Henrique? Vou tocar por aqui. Passa a palavra para o doutor usar a tribuna ali no seu tempo, né? Dá seu show aí para a turma. Muito obrigado. Opa, boa tarde. Primeiro, queria agradecer o honroso convite para poder vir aqui falar um pouquinho sobre essa campanha, que é uma campanha de conscientização, para entender um pouco mais o que é a doença, o que o paciente sente relacionado à doença. Então isso é importante para todo mundo, que não é que vai saber tratar. Quem vai saber tratar acaba sendo médico, mas a gente tem que entender o que é a angústia que aquele paciente está com a doença, ele vive. E aqui a gente tem a vida como ela é. Aqui o paciente que passou por 1, 2, 3, 5 médicos, e muitas vezes até o próprio cirurgião geral, às vezes não tem o conhecimento e precisa ir no especialista mesmo. O médico que resolve a doença da maneira cirúrgica é o proctologista realmente, né? Então, esses casos, a doença, ela precisa de um tratamento clínico, algumas vezes envolve um tratamento cirúrgico. Bom, sou o Dr. Gilson, sou proctologista, sou também cirurgião geral, sou médico aqui da Prefeitura de São José e trouxe aqui um pouco sobre o que seria essa campanha do Maio Roxo, que é uma campanha de conscientização das doenças inflamatórias. A gente vai entender um pouquinho o porquê que em 1994 teve toda essa dificuldade. A gente vai conseguir entender um pouco ao longo dessa explanação que a gente vai fazer. Porque a doença inflamatória intestinal, e quando eu falar doença inflamatória intestinal, eu estou falando sobre a retocolite e a doença de Crohn. São basicamente as duas doenças que fazem parte das doenças inflamatórias intestinais. E essas doenças, elas são doenças com uma incidência maior nos países mais desenvolvidos. E a gente tem uma incidência menor nos países subdesenvolvidos. E o Brasil vem numa crescente em fase de desenvolvimento, e isso, por consequência, também vem trazendo um aumento da incidência da doença. E por isso, por ser uma doença que a gente tem vamos dizer assim, uma evolução mais recente da medicina, a gente conseguiu ter acesso, porque não é só examinar o paciente. Então a gente tem uma doença que a gente não consegue fechar o diagnóstico só numa conversa. A gente precisa de exames, a gente precisa examinar esse paciente e fazer exames nesse paciente, porque senão a gente não vai entender o que está acontecendo e a gente vai acabar fechando um diagnóstico equivocado. E o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, ele é um diagnóstico extremamente difícil. Não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico que envolve dados clínicos, laboratoriais, e a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Então, só para ter uma noção, a doença
ela na verdade existe relatos da doença desde antes de Cristo. Na literatura já, falando de pacientes com diarreia crônica, que quando iam fazer investigação desses cadáveres, viam que tinham feridas no intestino, mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Eram pessoas que tinham diarreia, sangramento, no final acabavam morrendo de alguma complicação da doença, mas não se entendia. Na sequência, foi passando o tempo, uma diarreia com um padrão diferente. Alguns pacientes viviam mais, outros menos, e só em 1859, que no Hospital de Londres, ali o Guildhall Hospital, teve essa descrição pela primeira vez. Mas entre descrever a doença pela primeira vez e a gente ter uma descrição completa com os aspectos patológicos da doença, foi só em 1931, ou seja, a gente não está nem falando de um século de descobrimento da doença de uma maneira mais fiel. E no ano seguinte, em 1932, o primeiro trabalho com 14 casos publicados. E só em 1959 que começou a se diferenciar entre as duas doenças, entre a retocolite e a doença de Crohn. Essa doença ela tem uma incidência mais em adultos jovens e adolescentes, e ela tem um segundo pico de incidência após os 50 anos, mas ela pode pegar a partir de qualquer idade. E até uma leve prevalência maior em mulheres. Aqui, para a gente entender um pouco a doença de Crohn não é assim, não é uma doença que você nasce com ela é um conjunto de fatores. Então, existem os fatores ambientais, existe uma suscetibilidade genética, existe uma resposta imune alterada e também tem uma relação com a microbiota intestinal. E a associação desses fatores acaba sendo o que desenvolve a doença. Então, quando a gente fala da doença, a gente fala que existem alguns gatilhos para essa doença. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala um fator ambiental que pode levar ao desenvolvimento da doença, a gente fala que, por exemplo, o tabagismo ele pode aumentar um pouco a atividade de doença na doença de Crohn. Na retocolite ele parece ser um fator protetor, mas a gente acaba que estimula mais ao paciente a não fumar, pensando na proteção na doença de Crohn, e a questão do tabagismo na retocolite a gente acaba não valorizando da maneira, porque não adianta fumar e trazer outras consequências. Mas a gente tem que saber, os fatores ambientais eles são importantes. O estresse, aqui é um gatilho extremamente significativo. O estresse é um fator ativador da doença. Medicações, uso de anti-inflamatórios, antibióticos. No paciente que tem diagnóstico, a mulher, até mesmo anticoncepcional, tem que tomar cuidado. Existe a questão da teoria da higiene, que ambientes com higiene excessiva também leva a uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento da doença. A industrialização acompanha, quanto mais industrializado, maior a incidência da doença. Então tem essa associação direta. Existem alguns fatores ambientais protetores, como a amamentação, suplementação de vitamina D. Uma dieta rica em fibra também ela tem um fator protetor. Quando a gente vai falar então sobre alguns fatores genéticos, quando a gente tem um histórico familiar, a gente já tem um risco aumentado. Então, se tem algum familiar com doença inflamatória, a gente já fica um pouco mais atento relacionado aos sintomas. O paciente que tem um irmão com doença inflamatória, ele tem uma chance de 20 a 50 vezes maior de desenvolver a doença. E se o pai e a mãe tiverem a doença, é de 50 a 100 vezes maior o risco que qualquer outra pessoa. Então, existe sim um componente genético. Não é só o componente genético, é uma associação. E os sintomas? Esse paciente, isso a gente pega dia a dia do consultório. A doença, nem sempre o paciente vai ter dor abdominal, diarreia. Às vezes o paciente abre o quadro com uma fístula anal. A única coisa que o paciente tem é uma fístula. E aí o paciente tem uma fístula, e se essa fístula, que é assim, a pontinha do iceberg, não for valorizada, não for investigada da maneira correta, você não faz o diagnóstico da doença inflamatória, você trata aquilo como sendo só uma fístula e não uma doença inflamatória, e aí você vai trazer um problema para o paciente. Então os sintomas em geral, os mais prevalentes são dor abdominal, diarreia, mas o paciente também pode ter anemia, pode ter perda de peso, ele pode ter uma massa abdominal. O paciente também ele tem um quadro que é muito característico, que é
o tenesmo e a urgência evacuatória. O paciente tem a doença inflamatória intestinal, às vezes ele tem o quê? Deu vontade de fazer cocô, ele não consegue segurar, ele tem que ir no banheiro. Então assim, depois, não tem um depois para esse paciente. E às vezes o paciente tem a vontade, ele chega ao banheiro e não sai nada. É só aquela sensação e aquela vontade, às vezes sai um pouquinho de muco e parece que ele fez o que precisava fazer. Mas é uma coisa que o paciente às vezes evacua 5, 6, 10, 15 vezes ao dia. Isso é um fator limitante. A qualidade de vida da pessoa vai embora. 30 vezes ao dia, quem é que vai viver assim? A pessoa não vai sair do banheiro. Então, assim, é um fator que tem um impacto social para essa pessoa de convivência. A pessoa não vai na padaria, a pessoa não vai no mercado, ela não consegue sair. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa saber orientar esse paciente, tratar esse paciente. E o paciente muitas vezes passa 1 ano, 2 anos e ninguém dá o diagnóstico. E é uma coisa assim que é alarmante. O paciente perde toda a liberdade social porque não tem mais qualidade de vida. E aí tem alguns sintomas que são um pouquinho mais chamativos, que chamam um pouquinho mais atenção. Que aí que o paciente já tem um despertar noturno, começa a acordar de noite por causa das evacuações. É o paciente que às vezes abre o quadro com uma fístula anal, e às vezes é uma fístula anal simples, ou pode abrir com uma fístula complexa, ou ele tem uma úlcera anal, ou ele tem uma fissura crônica. Então, não é 1 nem 2 pacientes que a gente vai operar, o paciente vem com uma fístula típica. Olha, é uma fístula simples. Durante a investigação, diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. Muda totalmente o tratamento desse paciente. O tratamento de uma fístula por uma doença inflamatória, ele não é o mesmo tratamento para uma fístula simples que não tem relação com a doença inflamatória. E existe também as outras manifestações que são extraintestinais. Às vezes o paciente pode abrir o quadro com uma manifestação oftalmológica, dermatológica ou até mesmo reumatológica, né? Então aqui a gente pode ter lesões na pele, pode ter manifestações articulares, edema de articulações. No olho também pode ter uveíte, pisclerite, pode ter lesões mais profundas de pele. Então, o paciente nem sempre ele vai vir o paciente com os sintomas típicos. Às vezes o paciente pode não ter nenhuma manifestação do trato gastrointestinal e abrir com outras manifestações sistêmicas. Então, o diagnóstico ele é um desafio não só para o proctologista, mas para todo e qualquer médico que vai investigar o paciente. Ele tem sintomas que são variáveis, ele tem sintomas que fazem diagnóstico com outras doenças e a gente não consegue numa conversa o diagnóstico, a gente vai sempre precisar de exames complementares. E é por isso, por precisar de exames complementares, que a gente pode falar que lá no início do problema e o fato da doença ter menos de 1 século, a gente não tinha colonoscopia há 100 anos atrás. A gente não tinha acesso à patologia como a gente tem hoje, os marcadores. Não vou nem falar do tratamento, né? O tratamento da doença inflamatória desenvolveu muito nos últimos anos. Então, assim, é algo que vem ganhando espaço que merece e vem havendo cada vez mais medicações melhores, com menos efeitos colaterais e que trazem de volta uma vida normal para esse paciente. Então, o diagnóstico ele é difícil porque acaba tendo sintomas parecidos. Então, eu posso ter uma desregulação do meu sistema imune e a doença ser uma questão genética e o meu organismo ataca o intestino e inflama, é onde a gente tem a doença inflamatória. Mas eu também posso ter outras doenças, como por exemplo a síndrome do intestino irritável, que gera a mesma diarreia, que gera também outros sintomas. E aí assim, o paciente que vai ter uma viagem, tem uma diarreia, ele tem Crohn? Não, ele pode ter só uma síndrome do intestino irritável. Então, tem pacientes que por exemplo, uma gastroenterite aguda, o paciente tem uma diarreia por 2 semanas, ele vai ter Crohn? Não, não necessariamente. Ele pode ter tido uma gastroenterite, uma diarreia mais invasiva e está se recuperando. Existem outras doenças também que dão diarreia, né? Tumores, inflamações, tuberculose, enfim. Então aqui, quando a gente olha a gente tem um paciente com quadro de diarreia e a gente pede para esse paciente uma colonoscopia,
É imprescindível para fazer qualquer diagnóstico uma colonoscopia. A gente vê aqui à esquerda 4 imagens que não tem como dizer que esse intestino é igual ao da direita, onde o intestino é bonitinho, com a circulação preservada. Aqui a gente consegue ver essas partes brancas que tem nessas fotos da esquerda, são úlceras. São úlceras profundas, com inflamação, com fibrina, com pólipos inflamatórios. E é essa alteração que gera todos os sintomas. Então, o diagnóstico ele é baseado em dados clínicos, laboratoriais, colonoscopia com a biópsia e, em alguns casos, também exames por imagem. Então, esse perfil ele vai ser um desafio para o médico. Não há diagnóstico de doença inflamatória sem exame complementar. Não existe. E se não tiver uma boa associação entre todos os exames, a gente pode errar o diagnóstico. Então, ele vai ser um desafio por ter sintomas semelhantes às outras doenças, mas também existem algumas características específicas que vão diferenciar dentre o paciente que tem doença inflamatória o que é uma retocolite e o que é uma doença de Crohn. Isso daí, essa diferenciação, ela vai trazer também influência no tratamento, porque teoricamente a doença de Crohn ela é um pouquinho mais agressiva geralmente do que a retocolite. Por quê? Porque a retocolite ela é uma doença que ela atinge somente o intestino grosso. A doença de Crohn pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca até o ânus. E nas doenças inflamatórias, a doença de Crohn é aquela que pode causar fístulas, elas podem ser fistulizante, que é onde tem a maior gravidade da doença. A retocolite, ela não faz fístula, ela fica só na mucosa. Essas características entre as duas doenças, às vezes nos ajudam a diferenciar, mas muitas vezes, na prática, eu vejo uma inflamação no intestino e não tem um exame que diz assim, retocolite, doença de Crohn, é a conversa e olhar os exames desses pacientes. Então a retocolite, ela fica só no intestino grosso, ela pode pegar só o reto, ela pode pegar o lado esquerdo do intestino ou todo o intestino. A doença de Crohn, ela pode pegar o finalzinho do intestino delgado, ela pode pegar áreas salteadas do intestino grosso, ela pode pegar o intestino delgado e o intestino grosso, pode pegar o estômago e o esôfago, ela pode pegar todo o trato gastrointestinal. E isso daí também faz diferença nos sintomas do paciente. Às vezes o paciente que tem só doença no intestino delgado, ele não tem nem diarreia. Às vezes ele tem um emagrecimento, tem uma anemia e não tem diarreia, que é o que todo mundo fica esperando que tenha. E aí o paciente tem um quadro que vai passando, emagrece, desnutre e o diagnóstico demora e aumenta o risco de complicações e até necessidade de cirurgia. Então, o Crohn ele é mais frequente no cólon direito e no ilho terminal, é o local mais comum, mas o maior desafio é quando ele é só no ânus, porque às vezes o paciente não tem nenhum sintoma e ele abre o quadro com uma fístula anal. E a única coisa que o paciente tem do trato gastrointestinal inteiro é uma fístula, e é uma coisa que gera abscesso, gera dor e secreção, e se não for manejado da maneira correta, vai levar o paciente a um problema que vai acompanhar ele para sempre. Então, o tratamento da doença ele é multidisciplinar, é importante ter uma nutricionista, porque a gente tem que saber o que deve, o que evita-se, o que deve, o que é mais adequado. E assim, quando o paciente está na fase ativa, que está com essas diarreias, ele vai ter uma restrição ainda maior da sua alimentação. Então, assim, o paciente, quando está com a doença controlada, ele vai se permitir, eu estava conversando aqui ainda há pouco, ele vai se permitir, eventualmente, ele comer alguma coisa que ele sabe que não pode exagerar. Então, ele vai, uma bebida alcoólica, uma comida mais gordurosa, ele sabe que ele não pode exagerar, mas ele vai se permitir. Mas uma fase aguda ele já não vai ter como. É importante um amparo psicológico, porque o transtorno emocional ele é um gatilho de ativação. O paciente está bem, a doença está controlada, separou, ativou a doença. Perdeu o emprego, ativou a doença. Teve um problema na faculdade, no estudo, ativa a doença. Então, esses gatilhos psicológicos eles são fatores importantes na doença. Então, o psicólogo ele é importante. E quem vai tratar aí basicamente é o gastroenterologista e o proctologista,
E também a gente acaba tendo o apoio do dermato, do reumato, do oftalmo, nas situações onde o paciente tem manifestações extraintestinais. O fluxo hoje no nosso município, então a gente tem aqui o ambulatório de proctologia, que a gente consegue atender aqui os casos leves a moderados. São os pacientes que a gente consegue geralmente manter com a terapia oral, que não precisa fazer medicações de infusão, nem injetáveis subcutâneo. E temos o ambulatório do estado de gastro e de procto também, que acompanha os casos mais graves, que são os pacientes que usam medicações que são biológicos, que podem levar a uma imunossupressão. São os pacientes que têm um risco de uma necessidade de tratamento cirúrgico, especificado num centro com maior acesso a exames e uma complexidade maior. Então, esses casos, quando a gente tem um limite, a gente encaminha para o ambulatório de complexidade maior. E o tratamento ele é basicamente clínico, as medicações elas vêm numa evolução progressiva, é um tratamento 100% fornecido pelo SUS. Ele vai ser variável de acordo com a gravidade do caso. Tem pacientes que têm, por exemplo, uma retocolite leve, que após a estabilização ficam até sem tratamento, e existem os pacientes que após o início de biológicos eles vão usar medicação para o resto da vida. E o tratamento ele pode custar até mais do que 15 mil reais por mês. É um tratamento extremamente caro, mas ele traz de volta a vida para o paciente. Ele traz de volta a qualidade de vida, ele traz a segurança para ele ter um convívio social normal, ele vai trazer para ele a possibilidade de ter uma doença controlada sem afetar a sua qualidade de vida. E aí a gente tem assim como complicações, né? A doença inflamatória, quando ela não for bem tratada, ela aumenta o risco de neoplasia. Isso é um fato. O paciente que não trata, ele também tem um risco maior de ter uma perfuração do intestino ou uma obstrução do intestino por essa inflamação crônica. Existe o risco de complicações relacionadas ao tratamento, porque se o paciente usa uma medicação que é imunossupressora, ele também corre o risco relacionado a infecções oportunistas. Tem algumas vacinas que o paciente não pode tomar, então alguns cuidados são importantes. E o paciente às vezes também pode abrir o quadro também com uma colite fulminante, que é uma inflamação intensa do intestino, onde tem que ter internação, antibiótico, jejum, risco de ter que operar e tirar todo o intestino desse paciente. É um quadro extremamente grave e que pode levar até o paciente a óbito. Então, quando a gente atende um paciente com doença inflamatória, o paciente tem muitas dúvidas. Primeiro que ele quer saber, a doença tem cura? Não. E a gente tem que saber conversar com esse paciente, a gente tem que mostrar para ele que apesar da doença não ter cura, ele vai ter uma vida normal. Ele pode passar trabalho um pouquinho no início do diagnóstico, até ele ter uma estabilização do tratamento, talvez ele passe por 1, por 2, por 3 médicos, até chegar em alguém que vai acertar o diagnóstico e vai conseguir passar para ele um tratamento que vai trazer de volta para ele a qualidade de vida. Mas ela não tem cura. A vida volta ao normal para muitos desses pacientes, mas cura hoje a gente não tem essa resposta. Então, vou ter uma vida normal? Vai. Fique tranquilo. A doença vai ser estabilizada e o paciente vai voltar a ter uma vida normal. A mulher pergunta, doutor, vou poder engravidar? Vai poder engravidar, você não vai ter problema. Inclusive na gestação, é um momento onde dificilmente a gente tem ativação da doença. Pelo fato na gestação a mulher entra em remissão da doença, desinflama totalmente, porque é um estado onde o corpo está preparado para aquele feto, aí acaba sendo menos, o sistema imune ele fica menos ativo para não acabar causando nenhum dano ao feto, e isso também é um sinal, é uma coisa boa para a doença, né? E aí sim, existem algumas restrições alimentares e de medicações que a gente precisa fazer. Então, principalmente assim, o desconhecimento e às vezes o paciente volta assim, doutor, fiz um tratamento lá, tomei um anti-inflamatório, putz, acabou. O paciente volta com diarreia, dor, sangramento, muco e desregula tudo. Então, o paciente precisa saber o que ele pode comer, o que ele pode tomar de medicação, porque isso vai fazer toda a diferença ao longo da vida dele, mesmo com a doença controlada, para não ficar tendo crises recorrentes.
Obrigado, doutor Gilson, pela bela apresentação. Acho que ficou bem, né? Se alguém tem alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta também, o doutor, é o momento, né? Pode se manifestar e fazer alguma pergunta. A gente está aqui também para tirar alguma dúvida, né? São os doutores, estou brincando. Só o doutor Gilson está aqui. Então, eu gostaria também que a secretária Fabrícia fizesse uma fala aí para a gente, que ela é fera nessa área também. Essa área não, Matos, essa área é do Gilson, mas eu creio que quando o assunto é prevenção, nós, profissionais de saúde, somos a referência sempre, né? Então, antes de mais nada, uma boa tarde a todos. Agradeço ao Matson pela iniciativa. O Maio Roxo, né, tem sido uma ação que tem se consolidado no município, e isso é muito importante. Creio que o abraço a esse movimento se dá por essa questão empática. Eu acho que só entende quem vive, né? E nós, enquanto profissionais de saúde, sociedade geral, temos que entender a importância da necessidade das singularidades de cada um. Então, é algo difícil de ser diagnosticado, é algo que, por vezes, a pessoa custa, né, acessar a porta certa para poder ter o diagnóstico. E, com certeza, é o tipo de iniciativa necessária, porque a saúde sozinha, né, não consegue fazer esse movimento. Há necessidade de comprometimento da sociedade de forma geral. Então, cumprimentando o Gilson, cumprimento a todos os colegas da Secretaria de Saúde, né? Espero que vocês não precisem mesmo do exame do Gilson, porque, além de ótimo profissional, ele é apaixonante. Então, que não venham a precisar. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu creio que a gente ainda tem um estigma quando a gente fala de doenças inflamatórias, né, intestinais, porque é algo que trata da intimidade da gente. É muito íntimo, né? O teu hábito intestinal é algo íntimo, né? Fala muito sobre a tua intimidade. Então, existe uma dificuldade de a gente externar a condição ou compartilhar a ocorrência de algum tipo de advento com alguém, e até mesmo com um profissional de saúde. Porque existe esse preconceito, né? A gente tem a cultura que é algo natural, é fisiológico, mas parece que é proibido, né? Tanto é que, se tu vai no banheiro quando está no teu ambiente de trabalho, parece que tu é julgado, que aquele não é o lugar, né? É o que eu sempre digo, se não for no banheiro, vai ser aonde, né? Mas ainda existe esse estigma pela questão comportamental, né? A gente ainda vivencia isso. E a gente sabe que profissionais especialistas na área são agulhas no palheiro, né? Não é todo município que tem um proctologista dentro do quadro, né? O Gilson é uma exceção. Se a gente for para a região, a gente não vai encontrar. O que dificulta mais ainda a questão do acesso, né? É claro que, quando a gente conta com esses profissionais dentro da rede, a questão de suporte dos profissionais que estão na ponta fica mais fácil, né? O Gilson trabalha conosco na regulação, né? Então, diante de um dado clínico em que há necessidade de algum outro tipo de intervenção, ele está apto a orientar, e a gente consegue otimizar o tempo, né, no que diz respeito ao diagnóstico daquele paciente. Porém, a gente ainda conta com muitas dificuldades. Dentre eles, a questão diagnóstica, onde o Gilson já colocou de forma muito clara para a gente, que não depende só dessa anamnese, dessa avaliação do profissional, mas a gente precisa de outros recursos que têm densidade tecnológica grande, que são os exames, e nem sempre são acessíveis à população, né? Então, só para vocês terem uma noção, hoje, na nossa fila, aguardando colonoscopia, e daí eu estou falando no geral, tá? A gente tem aproximadamente 6.000 pessoas, colonoscopia. Porém, existe a questão da priorização do agendamento, né? São os vermelhos, que a gente chama, de acordo com a classificação. Mas, geralmente, o vermelho é alguém que já tem alguma condição mais evidente, né? E, por vezes, a gente não chegou no diagnóstico no momento oportuno, né? A gente pode tratar, mas a gente não chegou no diagnóstico no momento oportuno. E, dentro do Sistema Único de Saúde, algo que ainda está distante para a gente, quando a gente fala de condições inflamatórias intestinais, é a prevenção.
Porque se ele é um exame de difícil acesso, a colonoscopia, né, se ela é um exame de difícil acesso para quem precisa do diagnóstico diante de sinais de alerta, já de evidências, né, quem dirá a gente conseguir disponibilizar esse exame em caráter preventivo, né, quando a gente sabe, a pessoa que tem um histórico, a pessoa que possui alguns hábitos, que sinaliza, né, alguns hábitos intestinais que diferem daquilo que é padrão, a partir de determinada idade, né, teria por caráter preventivo a realização de colonoscopia periódica. Porém, ainda são poucos os prestadores, né? O Sistema Único de Saúde trabalha com uma tabela, né, que em nada atende à realidade, né, e isso se torna um desafio diário, né, para os municípios, no geral, porque a gente trabalha com uma tabela mínima, né, em um procedimento que ele é caro, e daí existe essa dificuldade de a gente conseguir contratar prestador, mesmo dando contrapartida. Tá? Então, existe uma dificuldade muito grande nesse sentido. Primeiro, de a gente conseguir captar e manter profissionais, e, posteriormente, conseguir garantir o acesso ao diagnóstico de forma oportuna, né, conseguindo entregar os exames, né, dentro do tempo esperado. Minimamente 40 pessoas, tá? Essa é a média nos últimos meses da regulação, realizam colonoscopia com aquela classificação vermelha que eu disse para vocês, que é quando já existe algum indício, algum sinal. O Gilson já regulou e sinalizou, esse é vermelho, esse precisa fazer a colonoscopia rápido. Então, pensa, a gente está falando de pessoas com sinais, são 40 pessoas. Mas eu falei para vocês que na fila a gente tem quase 6 mil. Né? E quem garante que, diante das diferentes possibilidades de manifestação, a gente não esteja falando de uma doença, né, que pertence a esse grupo? Então, a gente compreende que há muito a ser feito, porém, eu ainda creio que a informação é uma arma poderosa. Né? Eu acho que o Matson dá o exemplo disso quando ele consegue encontrar um caminho para ele através da informação. Né? Ele viu uma reportagem e ele entendeu que aquele profissional poderia ser uma possibilidade para ele dar encaminhamento para a condição dele naquela época em que as doenças ainda eram um pouco discutidas, né, e não era algo comum a questão diagnóstica. Então, eu creio que o maio é uma data pontual, reforça a questão da discussão, porém, a gente tem que estar trabalhando junto a profissionais da rede, essa questão da qualificação, né, da possibilidade diagnóstica desse tipo de agravo, e, acima de tudo, desmistificando junto à população, né, que, quando desarranjou, quando a gente costuma dizer, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. E o lugar de a gente procurar recurso, orientação, ou até mesmo descartar qualquer possibilidade, é o serviço de saúde. Né? Então, hoje, a gente entende que a questão do Maio Roxo ela deve ser trabalhada não só junto a profissionais especialistas, mas a profissionais da ponta, porque, geralmente, a porta preferencial de entrada do usuário é a unidade básica de saúde. Então, esses profissionais eles têm que estar qualificados para, diante da possibilidade, né, pelo menos sugerir, né, essa questão diagnóstica e facilitar, né, deixar mais leve o caminho. Né? A Secretaria de Saúde tem empreendido esforços nesse sentido. Dentre, né, as filas que a gente tem mapeadas para ataque, como a gente diz, prioritárias, colonoscopia e endoscopia estão no nosso ranking. Né? E a gente sabe que, quando todo mundo se envolve, quando todo mundo entende a importância e quando todo mundo, de alguma forma, está orientado, né, fica mais fácil para a gente ser assertivo, ser oportuno e entregar mais qualidade de vida para os portadores dessas condições que são crônicas. Então, agradeço a presença, né, do Gilson, agradeço a presença de todos vocês, porque entendo que são multiplicadores, né? E a Secretaria de Saúde está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, orientação e parceria também, porque parcerias são importantes. Né? Então, obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Fabrícia, secretária Fabrícia, né, pela fala. Acho que bem esclarecedor, e vocês identificaram a dificuldade que é, né, que é o exame de colonoscopia não é um exame muito de fácil acesso hoje, em virtude da demanda, custo, como a Fabrícia falou, da tabela, né, aquela tabela, aquele custo do SUS ali não é muito atrativo também, né? E eu vejo isso porque sempre tive dificuldade também no início de
conseguir esses exames e até consultas, né? Não era na rede, nós não tínhamos na época, em 94, profissional, não tínhamos, e os grandes profissionais estavam na UFSC. Tinha lá um quadro coordenado pelo Dr. Felipe Felício, que coordenava um grupo lá na UFSC, e tinha no Celso Ramos os profissionais também que atuavam ali, e no regional, acho que tinha um profissional, não tinha, hoje não tem. Então, para você ver como, né, mas isso se ampliou. Na rede privada tem mais oferta, com certeza existe mais oferta, mas o trabalho da Secretaria de Saúde de São José ele é firme. Nós temos um propósito, pelo menos a gente já tem uma leitura daqueles quadros mais, já feito uma regulação, mas nós temos que continuar nesse trabalho, nessa jornada de ampliar esse quadro de oferta de exame, não só para uma questão do maio roxo, mas em outras doenças também. Eu tenho conversado com a Fabrícia, com a secretária Sinara, com o prefeito Orvino, para a gente encontrar mecanismos de a gente abrir parcerias, né, e a gente dar uma filtrada maior e ampliar essa oferta à população, que não é fácil, porque também você encontrar as pessoas que queiram fornecer esse serviço também não é um quadro muito fácil. Rejane, quer deixar um recado? Por favor. Queria que a Rejane deixasse um recado aí para a gente. Tá ligado? Tá. Boa tarde a todos. Eu faço parte da associação, como eles disseram antigamente. A gente não fala o nome inteiro, né? Associação de pessoas, a gente chama de ISC carinhosamente. Quero agradecer imensamente ao Madison pela parceria, já é uma parceria já de um longo tempo. Muito obrigada, doutor, principalmente a Secretaria de Saúde. Eu, como faço parte da associação estadual, eu sei a dificuldade que os municípios passam. Então, aqui em São José, realmente é um pouco diferenciado, tanto a colonoscopia para os pacientes. Nós aqui na cidade, eu sei porque eu sou moradora de São José, e nós temos um grupo, né, de portadores, somos quase 500 pessoas no grupo. Então, São José, a gente não tem essa reclamação, assim, não, porque colonoscopia aqui para paciente realmente tem um prazo bem menor do que as outras cidades. Eu posso dizer isso por carteirinha, porque eu vivencio isso diariamente no grupo. E o doutor Silvio aqui, então, o Gilson, desculpa, ele realmente atende vários pacientes nossos com determinados casos, como ele mesmo disse, do biológico, que ele tem que enviar realmente para... Geralmente vai para o Celso Ramos, né? Que lá a gente tem uma médica especialista. E realmente, até especialistas no SUS, você conta, eu posso contar no dedo, não dá uma mão no estado, pelo SUS. Dr. Gilson está aqui, deve saber bem do que eu estou falando. Vem gente do estado inteiro para o Celso Ramos e para o HU. Tá? São pouquíssimas regiões que a gente tem. Criciúma, Joinville e tem uma em Concórdia agora. Só. Tem muitos próctos e gastros realmente no estado, né? O Madison melhor que eu sabe disso por ser paciente, mas não atendem. Eu mesmo já fui em médico, eles para mim, eu não vou te atender porque você é uma paciente com doença inflamatória, é uma doença crônica para o resto da vida e eu não vou te tratar. Ainda mais agora que eu faço uso de imunobiológico, eu sou uma paciente com muitas complicações. E eu já cheguei em médicos que dizem que não vai me tratar por eu usar imunobiológico, de outras especialidades, né, que eu precisava. Então, realmente, a gente passa muita dificuldade. Conscientização é tudo. Assim como o Madison, eu sei bem como é a gente chegar no lugar, morrendo de vontade no banheiro, desesperado e não poder ir. Isso é uma realidade. Tem outros pacientes aqui que eu acho que também devem sofrer com isso, quando tá na rua, meu Deus, que desespero. Não só na crise, tá? Eu, pelo menos, não é só na crise que eu tenho caso, né? Que eu preciso ter essa urgência no banheiro. Às vezes, qualquer coisinha, eu geralmente evito comer quando eu saio, para não ter esse problema. É uma realidade do paciente. Então, nós, na associação, a gente tenta acolher todos esses pacientes, dar o máximo de suporte que a gente pode,
Não é fácil, porque o paciente, quando chega, né, o doutor Gil sabe, é um caminho longo até o diagnóstico, é um caminho longo para conseguir a medicação, porque é na farmácia de alto custo. Você não chega na farmácia lá do seu postinho e vai pegar a medicação. Né? A gente sabe que a farmácia de alto custo tem um prazo, às vezes é longo, às vezes falta medicação. Hoje em dia até não tem faltado quase, né? A gente não tem recebido notícias, principalmente aqui no estado, mas falta muitas vezes. E lá na associação, o que a gente faz? Quando o paciente ele tem uma receita médica, né, válida, e tem um outro paciente que não utiliza mais, ou ele geralmente entrega para nós temos representantes em todas as regiões do estado, e aí a gente faz essa doação, ou via correio, então a gente tenta amenizar o máximo o sofrimento do paciente. A gente sabe e entende bem que um paciente tratado é um paciente com qualidade de vida. Ambulatório multidisciplinar é o sonho, né, de todo paciente em todas as regiões. Estamos lutando bastante junto à SES para que isso aconteça na região da Grande Florianópolis. Então, o regional é um hospital que tem muitos, né, requisitos para isso, mas infelizmente a gente sabe o quanto isso é difícil junto à SES. Porque não é simplesmente o hospital querer, tem todo um protocolo. A associação foi fundada em 2016 e a gente está nessa luta para montar ambulatórios pelo estado desde então. Então, vocês verem como é árdua essa luta. Então, eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui, quando vê uma pessoa com dificuldades, ou que está há muito tempo com diarreia, está passando mal, está com muitas dores articulares, ou tem outros sintomas, conversa com o seu colega, diz, olha, você já procurou um posto, ou o seu médico, já conversou com ele para ele te fazer um encaminhamento para o proctologista? Porque sou um médico do SUS, apesar da médico da ponta, né, vocês devem saber bem, o doutor Gilson, que ele não faz o diagnóstico, e infelizmente é um diagnóstico muito complicado. Eu acho que os outros 2 pacientes também não conseguiram ser diagnosticados pelo médico do posto, né? Eu passei bastante médicos. Então, meu agradecimento a todos, principalmente a essa casa que sempre me acolheu muito bem, a Secretaria de Saúde, ao doutor que já conheço ele há um tempo, daqui da própria casa, de eventos, e esses eventos a gente agradece muito a cidade de São José, porque não é qualquer cidade que tem. Nós estamos tentando levar, mas não é fácil. A gente não tem essa abertura como a gente tem aqui na casa. Meu muito obrigado a todos vocês. Ô, Eva, tem um... tá ali, né, Eva? Muito bem, a Elísia é fera, né? Junto com a equipe dela aí. Então, assim, ó, muito obrigado, Eva. Então, de maneira simbólica, doutor, a gente agradeceu o senhor pelo seu tempo. A gente, entre os servidores, construímos um mimo aqui para o senhor ter como lembrança assim da sua fala, né? E eu acho que para nós é marcante ter a sua presença aqui, porque o senhor deixa e passa uma fala de conscientização e de segurança às pessoas, que hoje São José pode contar com um profissional de alto gabarito. Deixa uma lembrança aqui para o senhor. Então, gente, queria agradecer, então, todos, né, pela presença. Né, dia 19, né, vamos, né, alguns pontos do país vão estar de roxo no mundo, né? No mundo, verdade. E o cartão postal do estado de Santa Catarina, a Ponte Estílio Luz, vai estar geral, um ofício desta casa ao secretário Sidney, ao governo do estado. Né, a ponte, toda dia 19, especificamente, ela vai concentrar no roxo. Então, a Câmara já está, a Prefeitura de Florianópolis, o Beira-Rio, em Porto Alegre, ele sempre fica roxo, né? O Senado Federal fica roxo, a Câmara dos Deputados. Então, assim, existe todo uma movimentação. São Paulo, eu vou participar do evento 18, 19 e 20 lá, com relação ao Maio Roxo, que lá é a sede, né, da ABCD também. Então, a gente tem toda essa movimentação para a busca de quê? Novos medicamentos,
que o SUS possa entregar um serviço à população que depende desses medicamentos, desses tratamentos, de cirurgias pelo SUS. Então, a gente tem que estar sempre atento através da associação e através da nossa equipe da saúde, sempre a gente trabalhando junto, buscando as informações. Então, reforço mais uma vez, agradecendo o pedido de todos. Vocês viram o cordão de girassol ali, Carrejane? Então, isso aqui é uma lei em São José, uma lei nossa, né, desta casa, que identifica as pessoas com doenças não visíveis, né? Então, isso, a gente já falou bastante desse tema, mas é bacana. Quando eu viajo, eu uso, né? Quando eu vou em áreas de muito movimento, de muito agito, eu boto meu cordãozinho, porque é uma segurança, né? Eu posso ir ao banheiro, o cara vê o cordãozinho, ele já entendeu. E, Fabrícia, muito obrigado mesmo pelo teu trabalho frente à saúde. Tu e a Sinara, sou muito grato. A saúde de São José, hoje, ela todos os municípios têm suas dificuldades, mas a tua habilidade, a habilidade da Sinara, superam as dificuldades. A gente sabe que temos muitos obstáculos ainda, mas estamos juntos para que a gente superando, né, doutor? E as coisas tempo a tempo, a gente sabe que tem tudo para a gente entregar um grande serviço à população. Então, no mais, declaro aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? É agora, hein? Não? Está tudo certo? Alguma pergunta aí? Então, tá bom. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente roda de conversa sobre o Maio Roxo, mês de conscientização e prevenção das doenças inflamatórias intestinais. Agradecemos a presença de todos e uma boa tarde. E quarta tem vacina.